Ei, estudante, aqui quem fala é Manuel Cabral e vamos agora concluir a parte aí da aula da lei dos senos e lei do cosseno, certo? Dando então conclusão na segunda aula deste conteúdo específico. Agora nós vamos definir cada uma das leis. Primeiramente, vamos fazer a definição sobre a lei dos senos. A lei dos senos, ela determina que um triângulo qualquer em relação ao seno de um ângulo é sempre proporcional à medida do lado oposto a este ângulo. Este teorema demonstra que no mesmo triângulo a razão entre o valor de um lado e o seno do ângulo oposto será sempre constante. O que é que eu quis dizer com isso, certo? Vamos supor então que nós vamos estabelecer a lei aqui, vamos montar um triângulo ABC. Vamos descrever da seguinte forma. Temos aqui o triângulo ABC, onde temos o ângulo beta, alfa e gama, certo? Temos aqui essas angulações. O que é que essa lei quis me falar? Falou diversas coisas, porém, vamos ver a fórmula que ficará mais fácil de você entender, certo? Vamos supor aqui que nós tenhamos esse triângulo aqui, onde nós temos o lado A, ele dividido pelo seno do ângulo que está à frente dele, certo? O ângulo que está à frente dele, no caso então, ó, certo? O lado A, ele é dividido pelo ângulo, pelo seno do ângulo, beleza? Nós temos agora o lado B. O lado B, ele é dividido pelo seno do ângulo beta. E o lado C, ele é dividido, no caso, pelo ângulo gama, onde A sobre seno de alfa é igual a B sobre o seno de beta, que é igual a C sobre o seno de gama, certo? Emanuel, por que é que você colocou aí seno como SIN, certo? Essa representação aqui, galera, é apenas uma representação em inglês, certo? Porque no caso, o meu programa, no caso, ele aparece em inglês. Porém, é a mesma coisa de seno assim, certo? SEN. Tudo bem? É apenas para que vocês não tenham nenhuma dúvida quanto a isso. A lei dos senos, para nós definirmos, no caso, vamos supor que nós tenhamos dois lados, vamos supor que nós tenhamos um lado e dois ângulos, nós conseguiremos definir, no caso, o terceiro lado, certo? Seja ele B ou seja ele C, no caso, se nós temos esse ângulo aqui, nós conseguiríamos definir o C, certo? O lado C. O que eu quero dizer com isso é que A sobre o seno do ângulo que está à frente dele é igual a B sobre o seno do ângulo que está à frente dele ou igual a C sobre o seno do ângulo que também está à frente dele, certo? A ideia geral da lei dos senos é essa, tudo bem? Então, para a resolução de uma forma geral aí deste procedimento, é necessário que nós tenhamos o quê? Para o caso aqui em questão, nós precisamos ter dois ângulos, certo? Seja ele alfa e beta, ou seja beta e gama, ou seja alfa e gama. Precisamos ter dois ângulos. Tendo dois ângulos e um lado, nós vamos conseguir achar o segundo lado, certo? Pelas leis dos senos, beleza? Então, o que ele quer dizer, a relação que ele quer falar, é que um lado ele é sempre proporcional à medida do lado oposto a esse ângulo, certo? Agora vamos fazer a definição sobre a lei dos cossenos. Para a lei dos cossenos, é utilizado para calcular a medida de um lado ou de um ângulo desconhecido de um triângulo qualquer. Para isso, conhecemos as outras medidas. Esse teorema estabelece as seguintes considerações para um triângulo ABC, um triângulo qualquer, certo? Seja ele com ângulo de 90 graus. Vamos aqui exemplificar para o mesmo triângulo, porém,
vamos agora ver o que é que a gente temos. Para nós definirmos um determinado comprimento, um comprimento C, nós agora só temos um ângulo. Vamos supor que nós tenhamos esse ângulo aqui, alfa, ou nós temos o ângulo beta, ou então nós temos o ângulo gama. Vamos supor que nós tenhamos apenas um desses ângulos, que no caso aqui, e nós temos dois lados, queremos definir um terceiro lado. Então, com isso, a gente temos essas formas aqui de resolver a questão. Essa parte aqui, ó, se a gente observar, ela é um pouco parecida, certo? Com o teorema de Pitágoras, ó. Até aqui, ó, é um pouco parecido, né, com o teorema de Pitágoras. Porém, o que é que diferencia? Diferencia, no caso, essa segunda parte aqui, ó. Então, se nós observarmos, né, no teorema de Pitágoras, para algumas situações aqui específicas, como o ângulo é 90 graus, né? Como o ângulo é 90 graus, então o cosseno de 90 graus é igual a zero. Por esse motivo que não tem essa parte aqui no teorema de Pitágoras. Por quê? Porque o cosseno de 90 graus é igual a zero, certo? Então, ao multiplicarmos zero por qualquer coisa, esse valor aqui todinho dará zero, beleza? Por esse motivo que o teorema de Pitágoras é uma redução da lei dos cossenos, beleza? Então, nós conseguimos ter dois lados e definir um terceiro. A mesma coisa aqui para essa situação. Então, na matemática em si, tanto pode ser utilizado esse sinal aqui de menos, certo? Quanto ser utilizado o sinal de mais. O que é que sofrerá alteração? Sofrerá alteração no ângulo, certo? Por que isso, Emanuel? Nós aqui, para essa situação em questão, a gente estamos utilizando o ângulo que está à frente do comprimento, certo? À frente do comprimento, à frente do comprimento, certo? Então, para essa situação que utilizamos o ângulo que está à frente do comprimento, sempre será com sinal negativo, beleza? Então, para esses casos aqui, sempre utilizaremos, eu particularmente gosto de utilizar dessa forma aqui, com o sinal negativo. Por quê? Porque a gente já vê o ângulo que está à frente do comprimento em questão, certo? De uma forma geral, a utilização disso, nós precisamos de quê? Ter dois lados e um ângulo. Com isso, a gente vamos conseguir definir o terceiro lado, certo? Enquanto na lei dos senos, nós precisávamos definir dois ângulos e ter um lado. Aqui nós precisamos ter dois lados e um ângulo, certo? É o oposto ao inverso do outro. Então, como eu já falei, ao contrário da lei dos senos, a lei dos cossenos é importante na obtenção de elementos conhecidos, mais lados do que ângulo. Sua aplicação é válida, tanto a lei dos senos quanto a lei dos cossenos, para todos os tipos de triângulos, certo? Seja ele qual for. Então, essa parte aqui das leis dos senos e lei dos cossenos já foi concluída aqui. Agora nós vamos fazer questões aí que caíram em vestibulares, questões de conhecimentos básicos e, consequentemente, questão do Enem, coisas relacionadas, certo? Vamos agora nas próximas aulas ver essas questões, beleza? Por hoje então ficamos por aqui e nos vemos na próxima videoaula.